Vamos ficar em pé para começar com uma oração e iniciar com uma oração. Então vamos lá. Querido Pai, nós estamos aqui hoje reunidos, Senhor, na Tua presença, Pai, para aprender mais sobre a Tua palavra e sobre a Tua doutrina, Jesus. Pai, que não seja apenas um mero ajuntamento de pessoas aqui nessa tarde, mas que o Senhor se faça presente e esteja em nosso meio, Jesus. Que nada disso seja para nossa própria honra e para nossa glória, mas que esse aprendizado venha a nos edificar, que ele venha ficar nos nossos corações e vir à tona no momento certo. E que nós também possamos ajudar o nosso próximo com esse ensinamento, Jesus. É isso que te pedimos, por te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar, né? Hoje a gente vai aprender sobre o pecado, gente. Assim, o tema central vai ser o pecado, né? O que é e como vencer. Aí eu já vou começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é que vocês acham que é pecado na visão de vocês? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu acho que o pecado é algo que é um erro e não vem do agrado de Jesus Cristo. Por isso, esse erro se torna um pecado. Sim. Antes de começar, eu quero falar para vocês que se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou então acrescentar alguma coisa, vocês podem me interromper, tá bom? Porque não é só eu falando, é um estudo mesmo para todo mundo acrescentar alguma coisa e falar. Então, eu vou pedir que vocês fiquem abrindo toda vez que tiver uma referência, vocês abram a Bíblia e leiam, tá bom? Primeira referência. Aí quem achar primeiro pode ir lendo. Primeira referência. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sim. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, todas aquelas coisas que vocês trouxeram aqui, né, é verdade. Tudo que vocês falaram aqui sobre o pecado, né, na visão de vocês, tá certo. Mas, segundo a Bíblia, aqui uma explicação mais certeira, o pecado é tudo aquilo que transgride contra o Senhor, né? Tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então, a palavra grega para o pecado é hamartia, que significa literalmente errar o arco. Então, essa é a tradução literal da palavra pecado, né? Errar o arco. Como se os caminhos de Deus, ou como se os planos de Deus fossem uma rua, e a gente está ali, foi feita para a gente passar por lá. E a gente está passando e de repente a gente se desvia, a gente erra o alvo, sabe? A gente sai do caminho de Deus. Então é isso que acontece, né? Realmente quando a gente peca, a gente acaba se afastando dos planos de Deus e da vontade de Deus. Então essa é a definição assim básica do que é pecado. Errar o alvo, desagradar a Deus, todas essas coisas. Próximo ponto, os 10 mandamentos. E aqui eu trouxe no slide um pouco mais resumido, né? Então aqui, uma coisa interessante é que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros são sobre o Senhor. São sobre amar ao Senhor. A gente pode ver aqui. Primeiro, não fará outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, esses 4 primeiros mandamentos são sobre o Senhor, né? E aí os outros 6 mandamentos, do 5 ao 10, são sobre o amor ao próximo, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Então, eu achei legal essa divisão, né? Divisão assim, entre aspas, porque mesmo sendo dividido, né, sobre as coisas que nós devemos fazer a Deus e ao nosso próximo, de certa forma elas ainda se unem, né? Isso mostra, assim, a importância que Deus dá da gente amar a Ele e também ao nosso próximo, né? O pecado no ser humano.
Agora a gente vai falar de como o pecado, já falamos do que é pecado e dos 10 mandamentos, que foram os pecados que nós não devemos cometer, ou pelo menos devemos tentar não cometer ao máximo, né? E agora nós vamos falar sobre como o pecado entrou no mundo. Porque hoje todo mundo é pecador, né? Até o bebezinho que nasce já nasce com o pecado em si. Então todos nós, sem exceção, nascemos com o pecado, né? Está no nosso corpo, está no nosso sangue. Então vamos ver como o pecado entrou no mundo. A primeira referência, Romanos 5:12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Então o pecado, né, entrou ao mundo e está habitando dentro de nós e entre nós até hoje por meio de um só homem, que foi Adão, né, que foi Adão e Eva. Então, nós conhecemos, né, a história de Adão e Eva, que a serpente foi lá, enganou Eva, que eles só precisavam cumprir um único mandamento, né? Naquele tempo era só um, aí hoje em dia são 10. O único mandamento que eles tinham era não comer da árvore do bem e do mal. Aí Satanás foi lá, mentiu para Eva, Eva acreditou, pecou contra o Senhor, levou seu marido também a pecar, né? E aí, a partir de então, o pecado habita entre nós. Outra referência, Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Nessa passagem aqui eu também achei interessante colocar, porque ainda é nessa parte de Adão e Eva, dessa história, né? Agora com os filhos dele, com Caim e Abel, a gente já pode ver que a partir daí ele já tem essa inclinação para o mal, né? E aí, quando Caim estava com a Bíblia nos diz, né, que ele tinha aquele sentimento ruim em relação ao seu irmão, porque ele não adorava o Senhor da maneira certa. Ele fazia adoração como se fosse uma obrigação, assim, de qualquer jeito, né? Já o seu irmão Abel, ele dedicava-se, entregava-se 100% ao Senhor. Quando ele ia entregar sacrifício, quando ele ia adorar o Senhor, ele dava, assim, o seu melhor, né? E aí, ao invés de Caim aprender com ele e também fazer a mesma coisa, ele ficou com inveja, porque a Bíblia nos fala que o Senhor, ele aceitava aquele sacrifício do seu irmão, mas não aceitava o seu, né? Então, ele começou a ter esse sentimento ruim, que foi cada vez mais crescendo. E aí, certo dia, ele ficou com isso na cabeça, né, de acabar com a vida do seu irmão, de matar o seu irmão. E aí o Senhor ainda alerta ele, né, dizendo, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus aqui retrata o pecado, né, como esse animal feroz que está a todo momento ao nosso redor, né, querendo nos destruir. E cabe a nós dominarmos ele e falar que não, ele não vai nos dominar, né, nós que vamos dominar ele. Infelizmente, Caim não ouviu esse conselho, né, do Senhor, como a gente sabe, e aconteceu o que aconteceu na história, né? Ele não conseguiu dominar esse seu mau desejo. A vergonha. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi, pois estava nu. Aqui a gente pode ver também que uma das consequências do pecado, né, que é justamente a vergonha. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos leva para longe de Deus. A gente pode ver aqui um exemplo, né, que eu trouxe do próprio Adão. Quando ele pecou contra o Senhor, comendo o fruto que o Senhor tinha falado para ele não comer, e acabou se envergonhando do Senhor, né? A Bíblia nos fala que o Senhor passava ali todo dia no jardim, visitando eles, estando ali com eles, mas aí certo dia, quando o Senhor foi lá passear no jardim, ele se escondeu porque ele estava com vergonha, né? Então a Bíblia nos fala
que Deus perguntou assim para ele: quem te disse que você está nu? Né? Ele confessou o pecado dele, dizendo que tinha comido do fruto. Mas aí o ensinamento que fica pra gente é que o pecado ele faz isso com a gente, né? Não sei se vocês já sentiram isso, mas quando a gente peca, Satanás está ali, como eu já falei, a todo momento procurando uma brecha, né, na nossa vida para entrar, para agir. E quando a gente peca, se afasta ali, erra o alvo, né, a Bíblia nos fala que nós ficamos assim, envergonhados, né? Porque é isso que o pecado faz. Então nós tentamos nos esconder, assim como Adão. A gente fica com aquela culpa, né? Poxa, por que eu fiz isso? Aí agora eu não... Aí a gente começa, o Satanás começa a trabalhar no nosso coração. Ah, então eu não vou na igreja, porque o que é que eu vou fazer lá na igreja, né? Já faz tanto tempo que eu tô tentando me sair desse pecado, dessa coisa que eu não consigo, eu sempre caio no mesmo pecado. Jesus deve estar já cansado de me escutar pedir desculpas, aí eu não vou mais assim, eu não vou mais na igreja, e aí vai endurecendo o nosso coração, né? Então, o pecado, ele traz essa vergonha. E não significa que, a partir do momento que a gente se torna cristão, a gente não vai mais pecar, né? Porque nós estamos sujeitos a pecar. Mas a gente tem que, ainda vai acontecer algumas vezes, a gente vai orar para não cair em certos pecados, mas vai acontecer da gente pecar ainda, né? E quando isso acontecer, a gente tem que imediatamente não deixar para pedir perdão depois, né? Não deixar para, depois eu oro, depois eu peço perdão. No mesmo momento que a gente faz aquilo, a gente já tem que dobrar os nossos joelhos, a gente já tem que procurar a Deus em oração, pedir desculpa e se arrepender de verdade, né? Não adianta só pedir desculpa. A gente precisa se arrepender e não deixar que Satanás encontre brecha no nosso coração, tá? Destruir, né? Então, é isso. Próximo ponto. Por que o salário do pecado é a morte? Aí agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Assim, eu já não sei se vocês já escutaram, mas eu já ouvi muitas pessoas assim na internet, né, falando assim: eu não acredito que esse Deus seja um Deus de justiça, porque como assim Deus vai deixar a gente aqui nesse mundo, fazer o que a gente quiser, aí quando a gente errar por esse erro, a gente vai ser condenado por uma eternidade. Eu não acredito que um Deus que realmente ama a gente vai nos condenar ao inferno por causa disso, desse pequeno erro que eu cometi aqui. Aí agora eu queria perguntar para vocês, né? Por que vocês acham que Deus, assim, se a gente pecar e não se arrepender, a gente vai para o inferno? Se Deus é um Deus de justiça, por que se a gente pecar e não se arrepender, ele vai nos deixar queimando no fogo do inferno? Algum de vocês sabe por quê? Ou tem assim alguma ideia? Talvez a pessoa não praticou as obras de Jesus Cristo, como diz a Bíblia. Jesus é um Deus de justiça, né? Então, Jesus ama até aos pecadores, até as pessoas que são do mundo, porque essas pessoas também são filhos dele, né? Uhum. Mas Jesus Cristo quer que essas pessoas, assim como nós, venhamos a seguir Ele no caminho certo e no caminho justo, para que a gente se encontre na paz e na alegria e na felicidade, vá para o céu, reinar juntamente com Ele. Se essas pessoas não praticarem, elas claramente vão para o inferno, porque elas não seguiram a verdade, a vida e a luz. Uhum. É isso que eu entendo. Sim, tá certo. E só para complementar o que a Emily disse, né? Eu trouxe aqui uma história que uma vez eu escutei com um pregador, né? E eu achei que retrata justamente isso, eu achei muito interessante e agora eu vou compartilhar com vocês. Para responder essa pergunta. Vamos supor que eu estivesse passando ali na calçada, né? Estivesse passando de boa. E aí, do nada, alguém tirasse o sapato e jogasse um sapato em mim. E aí, vamos supor que ali perto tivesse um policial, né? E aí, assim, o que é que vocês acham que aquele policial vendo uma pessoa tacando um sapato em mim ia fazer? Sim.
Nada, né? No máximo ia assim dar uma advertência, falar alguma coisa, mas não ia acontecer nada muito grave porque uma pessoa tacou o sapato na outra, né? Agora vocês imaginem se, por exemplo, uma pessoa de muita autoridade, vamos pegar aqui o presidente da República, viesse fazer uma visita na nossa cidade, né? E ali ele estivesse fazendo um discurso muito importante e alguém, essa mesma pessoa, tirasse o sapato e tacasse nele. O que é que vocês acham que ia acontecer com essa pessoa? Presa. Seria presa, né? Com certeza, algo assim de muito grave ia acontecer com essa pessoa, né? Então, assim, não é o que, como eu coloquei aqui no ponto, né? Não é o que a gente faz, é contra quem a gente faz. Então, não é porque eu tô fazendo tal pecado que eu vou pro inferno. Pai, Senhor. Então, não é porque eu tô fazendo tal pecado que eu vou ser condenado. Não é porque eu tô fazendo tal pecado que eu vou pro inferno. É contra quem eu estou fazendo. Vocês entendem? Então, por que quem, por exemplo, faz um pecado e não se arrepende, né? Porque tem perdão pro pecador. Mas por que alguém que peca e não se arrepende vai ficar eternamente no inferno? Porque aquela pessoa está pecando contra um Deus que é eterno. Contra um Deus que, assim, é infinito, que criou todas as coisas, né? Que é grandioso. Então, não é o que a pessoa está fazendo, mas é contra quem ela está fazendo. Vocês entendem? Não tá ali na porta, não? Vê se tá no molho. Próximo ponto. Como devemos agir? Efésios 4:22. Que concernente ao procedimento anterior, nos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo a cobiça do engano. Sim, então aqui eu peguei essa referência de Paulo, porque ele retrata exatamente como a gente deve agir, assim, a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, né? Então ele fala que, quanto à antiga maneira de viver, a gente precisa se despir do velho homem e desses desejos enganosos. Então, é como se ao final de um longo dia, a gente tirasse aquela roupa suja e jogasse no cesto, sabe? É exatamente assim que a gente deve agir a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo. A gente precisa se despir do velho homem. A gente precisa se despir daqueles desejos maliciosos, daqueles desejos da carne. A gente precisa se despir da antiga forma de falar, sabe? Precisa realmente haver uma mudança. Se você aceitou Jesus e não houve uma mudança, você está vivendo o cristianismo errado, né? Porque antes de aceitar Jesus, você falava de uma forma. Depois que você aceitou Jesus, você precisa falar de outra forma. Antes de você aceitar Jesus, você tinha certos comportamentos, andava em certos lugares, falava com certas pessoas. E depois precisa haver essa mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. Então, é preciso haver essa mudança, precisa a gente se despir do velho homem. Então, aqui eu coloquei um ponto, né, que foi exatamente o que eu tinha falado anteriormente. Aceitar Jesus não é sinônimo que a gente não vai mais pecar. Não significa que a gente vai ser santo, que a gente nunca mais vai fazer nada de errado, né? Porque quem fala isso já está pecando, na verdade. Todo dia a gente peca, porque isso está na nossa carne, mas é justamente por isso que a gente precisa renunciar a nós mesmos todos os dias, que a gente precisa fazer as escolhas mais difíceis todos os dias e que a gente precisa pregar o nosso velho eu na cruz. A gente precisa fazer aquilo que a gente não está com vontade de fazer. A gente precisa alimentar o nosso espírito e deixar a nossa carne fraca. A gente precisa fazer a leitura, a gente precisa ter mais intimidade com Deus e buscar Ele, assim, de todo o nosso ser. Justamente porque até o dia da nossa morte, ou até o dia que Jesus voltar,
se a gente não for morrer até lá, a gente vai ter sempre lutas e a gente também vai passar por provações. O que a gente não pode fazer é pecar. A gente vai pecar, claro, mas a gente precisa orar para não fazer isso. E quando fazer, é como eu disse, no mesmo momento não deixar a brecha para Satanás agir na nossa vida e já se arrepender e se voltar a Deus verdadeiramente, buscando não fazer mais aquilo. Como vencemos o pecado? Agora a gente já falou muito sobre o pecado, né? E eu queria trazer uma solução para vocês. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo fez duas maldades. Abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar água. Sim, eu vou ler aqui mais uma vez. Porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então, eu queria trazer aqui, outro aqui é Deus falando, né, dos dois pecados que o povo cometeu contra ele. O primeiro, que foi ter deixado a ele, que é a fonte de água viva, e segundo, ter procurado água em outros lugares, ter cavado a própria cisterna com as próprias mãos. Então vamos pensar assim, vamos pensar que existe uma árvore e você quer acabar com os frutos daquela árvore, você não quer mais ver os frutos daquela árvore, você não quer mais que aquela árvore tenha frutos. Aí, o que é que vocês acham que a gente deve fazer? Primeiro, arrancar os frutos ou cortar a árvore pela raiz? Cortar a árvore pela raiz, né? Por quê? Se você apenas não quiser mais ver aqueles frutos e você arrancar eles, daqui a poucos dias eles vão estar lá, né? Florescendo de novo. Aí não vai ter adiantado de nada, só por um tempo. Mas se você cortar a árvore pela raiz, aí sim, você não vai mais ver aqueles frutos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que se a gente... esses frutos é como se fossem os nossos pecados. Entende? Esses frutos é como se fosse a cobiça, a inveja, a fofoca, tudo isso. E a gente está tentando se livrar dele, mas não da maneira certa. A gente está tentando só parar de pecar, mas isso não vai funcionar. Ou se for funcionar, é só por um tempo. O que a gente precisa fazer é cortar essa árvore pela raiz. Aqui, o primeiro pecado cometido, deixar a Deus. Então nós precisamos tratar desse pecado, que é o pecado, entendeu? O maior pecado, ter deixado Deus. E como é que a gente trata isso? Não cavando as nossas próprias cisternas e não procurando água pela nossa própria força. Porque muitas das vezes a gente pode estar ali procurando água, satisfação, né? Em outras coisas. Aí quando eu tiver um carro eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu casamento eu vou ser bem-sucedida. Quando eu tiver minha casa própria, aí sim vai. Quando eu tiver aquele cargo no emprego, aí sim. E vai buscando, assim, em várias coisas lá fora. Sabe? A gente vai buscando e vai cavando cisternas, mas Deus está falando que essas cisternas são cisternas quebradas, cisternas que não armazenam água. Então, a gente não deve cavar com a nossa própria mão ou buscar alegria e satisfação em outros lugares. E sim, em Jesus, que é a fonte de água viva. Entenderam? Então, a gente precisa, para tratar todos esses pecados, que todo dia a gente tem que lutar contra eles, que todos os dias estão ali nos tentando realmente, tentando fazer com que a gente erre o alvo, com que a gente se desvie do caminho, a gente precisa tratar o pecado, que é esse afastamento de Deus, né? E a gente trata isso se entregando 100% a Ele, e todos os dias, né? Não é um dia sim, não é um dia não é só quando tiver culto de domingo, não é só quando tiver uma festividade, é todos os dias a gente buscar Ele, na palavra dEle, lendo a palavra dEle, orando, enfim, fazendo todas essas práticas, sabe? Realmente buscando Ele. Aí sim, quando a gente buscar Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso ser,
a gente vai conseguir tratar esses pecados. Que não significa que a gente não vá cair ainda de vez em quando neles, né? Mas vai ter, assim, um grande avanço, né? E Jesus vai ver que a gente está, por mais que a gente ainda caia uma vez ou outra, a gente está se esforçando ao máximo para não fazer, né? Porque nós somos falhos. Mas é isso. E por último, a gente já falou tanto, né, assim, sobre pecados, sobre consequência de pecados, sobre todas essas coisas ruins relacionadas a pecado. E então eu queria deixar aqui para vocês um versículo, 1 João 1,7, para a gente poder estar lembrando. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É exatamente isso, né? Jesus, ele morreu na cruz por nós, ele sangrou ali, ele agonizou, sofreu todas as nossas dores ali na cruz por nós, para que nós tivéssemos disponível todos os dias o sangue dele para remissão e para lavar os nossos pecados. Então a gente precisa entender isso, sabe? Acima de todas as coisas que eu trouxe aqui. A gente vai pecar, pecado é uma coisa horrível, que é muito difícil a gente não pecar. A gente vai pecar e, assim, traz consequências muito ruins, né? Que eu nem trouxe aqui as consequências realmente, assim, do pecado. Porque Deus, ele não, digamos assim, não fez o pecado para nos privar de certas coisas. Também isso, né? Mas, principalmente, porque o pecado, por natureza, ele já vai nos levar para um caminho ruim. Já vai levar nós à perdição, sabe? Por exemplo, é moralmente errado a gente, por exemplo, matar alguém, né? Mas Deus não falou isso só porque isso nos distanciaria dele, né? Se não existisse o pecado assim na Bíblia. Mas se você matasse uma pessoa que você acha que você ia ficar ileso, ou você acha que você ia sofrer as consequências, sabe? Tanto de, por exemplo, ir pra cadeia, a família ali da pessoa, da vítima, iria assim, sabe, te odiar, você ia ser alvo de muitas críticas, de muito ódio ali pela sociedade. Então, o pecado não é só uma constituição feita ali por Deus para a gente ficar perto dele. Também é isso, mas principalmente também o pecado, querendo ou não, ele sempre vai ter consequências ruins e que muitas vezes não vai afetar só a gente, vai afetar o nosso próximo também e que muitas vezes vai seguir a gente para o resto da nossa vida. Mas a gente precisa lembrar que Jesus morreu no madeiro, ele morreu na cruz por isso, para que todos os dias a gente tivesse esse sangue disponível ali para lavar os nossos pecados. Amém? Alguma pergunta? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Sabrina? Assim, se não tivesse isso também. Sim. É a nossa própria consciência, né? Eu sei o que você está querendo falar. Que, tipo, se não houvesse a lei de Moisés, a gente já saberia por natureza, né? O que é certo e o que é errado. Inclusive, nós que tivemos a oportunidade de conhecer e de escutar sobre Jesus, no dia do grande juízo, nós vamos ser julgados por esses atos, né? Já que a gente conhece Jesus. Mas aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de escutar sobre Jesus, se houver, por algum acaso, lá no dia do juízo final, ela não teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus, então não tem como ela ser julgada por essa lei. Mas ela vai ser julgada justamente por essa lei natural, né? Porque todos nós já nascemos com essa consciência do que é certo e o que é errado. No caso, essa pessoa seria julgada por essa lei natural, né? Do que ela fez. Mas é isso, meninas. Então vamos orar mais uma vez para encerrar. Vitória, ora para encerrar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor Jesus. Por estarmos aprendendo mais sobre o Senhor, meu Pai. Obrigada, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada uma das meninas que aqui estão, meu Pai.
pela vida da Aisla, meu Senhor, que o Senhor colocou em seu coração este projeto. Oh, Pai. Pai amado, que nós venhamos a cada dia estar Nos dê disposto a graça, estar aqui Jesus. para aprender mais do Senhor. As meninas Glória a também que não puderam Deus. ouvir, que o Senhor possa estar, meu Pai, em dia encontro com elas. Oh, O Senhor sabe Senhor, o motivo abençoa pela qual cada não um, puderam oh Pai. ouvir, mas queremos te apresentar o próximo estudo, meu Deus, para que nós venhamos estar todas aqui reunidas. Jesus, está tudo em tua mão, Senhor. Glória a Desde já nós Deus. queremos te agradecer pela oportunidade. Abençoa, meu Pai, a nossa ida de volta para casa, que o Senhor venha nos livrar de todo Aleluia, mal, Jesus. de tudo aquilo que Satanás investiu para tentar nos impedir de te servir e até mesmo de Nos permanecer cobre com vivos. tua asas, Queremos também te apresentar glória o a Deus. congresso, a cruzada evangelística que vai ter logo mais à noite. Que o Senhor possa estar indo de encontro com vidas e Sim, vidas possam estar Jesus. se rendendo aos teus pés. Faça-se presente, Que Senhor. pessoas venham Glória a conhecer o Senhor assim Deus. como nós conhecemos. Muito obrigada por este momento. Oh, É isso que glória. nós te agradecemos, meu Deus. Amém.